Meus irmãos, passando para refletir sobre Mateus, o capítulo 9, o verso de número 9, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Pois bem, quem era Mateus Levi? Este homem, ele estava trabalhando na coleta de impostos. Ele, junto com o Zaqueu era o chefe desse Mateus aqui. Em um dado momento, o Senhor Jesus, ele passou nessa alfândega e olhou para Mateus Levi e disse: Segue-me. E ele prontamente se levantou da sua atividade e seguiu a Jesus. Quando Mateus Levi chega em casa, ele resolve fazer um banquete, fazer uma grande festa. E ele convida os seus amigos de profissão, que também eram coletores de impostos, e ele dá uma grande festa. Jesus estava com eles. O que nós entendemos aqui pelas Escrituras é que quando o Senhor Jesus ele chama-nos, nós devemos esboçar alguma emoção ou ação em relação àquilo que Deus fez e está fazendo por nós. Mateus Levi, ele fez uma grande festa, um grande banquete. E o Senhor Jesus estava com eles. A felicidade de Mateus Levi de ser chamado por Cristo para servir na obra. Tempos depois, em Lucas, o capítulo de número 6 e o verso de número 12, diz que o Senhor Jesus passou a noite inteira em oração. E pela manhã, ele escolheu 12 homens para que estivesse com ele fazendo esta tarefa pela qual ele foi enviado, pregar o evangelho do reino. E dentre estes 12 estava Mateus Levi. Tudo porque ele teve disposição para seguir a Cristo quando ele foi chamado. Você já deve ter ouvido muitas vezes o chamado de Jesus para o seguir. E você tem resistido. Não faça isso. Veja um reflexo do que pode mudar na sua história, na vida de Mateus Levi. Ele estava em uma atividade com alta responsabilidade, porque ele estava sob a autoridade romana. Precisava arcar com as responsabilidades e com aquilo que ele estava fazendo. E quando o Senhor chamou, ele atendeu. Fez uma grande festa. E tempos depois, o Senhor Jesus o chama para ser um dos apóstolos. Hoje, o nome de Mateus carrega 28 capítulos que ele escreveu sobre o Messias, que havia o chamado, e ele atendeu. Nessa manhã, o Senhor Jesus, ele te chama também. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, ele quer ter um encontro com você. Ele te chama por uma simples mensagem que você ouve. É um chamado de Deus para a tua vida. Não resista ao chamado de Deus. E você atendendo o chamado, faça que nem Mateus Levi. Faça uma festa, mas com Jesus nela,
e agradece pelo que Deus fez, está fazendo e há de fazer, tanto na sua vida em aspecto social, quanto familiar, emocional, para todas as áreas. Cristo, ele quer cuidar de você. Deixe que ele cuide de você, atenda o chamado de Deus. Aceite-o como seu Salvador, confessando os seus pecados diante de Cristo, para que ele perdoe todos os seus pecados. E seja feliz, assim como Mateus Levi era feliz em fazer uma grande festa, um grande banquete para com o Senhor Jesus que o havia chamado. Segue-me, é o que o Senhor Jesus diz para você essa manhã. Segue-me, seja discípulo de Jesus, seja discípulo como as Escrituras diz, e não discípulo da maneira que você possa entender. É o que diz as Escrituras, o manual de instrução, que você precisa ler e entender para seguir a Cristo pelo caminho. E todo cristão, ao seguir a Cristo, tem um conjunto de padrões para que seja seguido. Tem tarefas a ser feitas. O Senhor Jesus precisa de muitos para continuar a levar a semente do Evangelho. Pode ser você. Se você quiser, dá um passo à frente. Seguir a Cristo pelo caminho. Ele precisa de ti. Fica sabendo que o Senhor Jesus ele havia dito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode estar acelerado demais para com as coisas desta vida, mas se atenha à pessoa de Cristo. Ele tem o que você precisa para ser feliz. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe restaure, Deus cuide